Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um estudo aqui do Livro dos Médiuns. Hoje com o Arthur, o Cláudio, o Rui. Muito obrigado a todos. Então, Rui, nos fale um pouco mais desse capítulo. Pois não, nossas saudações a você, Eric, Arthur, Cláudio, que estão conosco no estúdio, e a você que de casa interage conosco pelo chat, com as suas observações, perguntas, interpretações. Vamos ler em conjunto, retomando de onde paramos. Nós estamos no capítulo com as instruções sobre a formação dos médiuns. É um capítulo interessantíssimo aos iniciantes, aos pretendentes ao exercício da mediunidade. Então vamos, item 208, a leitura. Tem-se procurado processos para a formação dos médiuns, como se tem procurado diagnósticos, mas até hoje nenhum conhecemos mais eficaz do que os que indicamos. Na persuasão de ser uma resistência de ordem toda material o obstáculo que encontra o desenvolvimento da faculdade, algumas pessoas pretendem vencê-la por meio de uma espécie de ginástica quase deslocadora do braço e da cabeça. Não descrevemos esse processo que nos vem do outro lado do Atlântico, não só porque nenhuma prova possuímos da sua eficiência, como também pela convicção que nutrimos de que há de oferecer perigo para os de compleição delicada, pelo abalo do sistema nervoso. Se não existirem rudimentos da faculdade, nada poderá produzi-los, nem mesmo a eletrização, que já foi empregada sem êxito com o mesmo objetivo. No médium aprendiz, a fé não é a condição rigorosa. Sem dúvida, lhe secunda os esforços, mas não é indispensável. A pureza de intenção, o desejo e a boa vontade bastam. Tem-se visto pessoas inteiramente incrédulas ficarem espantadas de escrever a seu malgrado, enquanto que crentes sinceros não conseguem, o que prova que esta faculdade se prende a uma predisposição orgânica. O primeiro indício de disposição para escrever é uma espécie de frêmito no braço e na mão. Pouco a pouco, a mão é arrastada por uma impulsão que ela não logra dominar. Muitas vezes não traça senão riscos insignificantes. Depois, os caracteres se desenham cada vez mais nitidamente e a escrita acaba por adquirir a rapidez da escrita ordinária. Em todos os casos, deve-se entregar a mão ao seu movimento natural e não oferecer resistência nem propeli-la. Alguns médios escrevem desde o princípio correntemente com facilidade, às vezes mesmo desde a primeira sessão, o que é muito raro. Outros, durante muito tempo, traçam riscos e fazem verdadeiros exercícios caligráficos. Dizem os espíritos que é para lhes soltar a mão. Em se prolongando demasiado esses exercícios, ou degenerando na grafia de sinais ridículos, não há duvidar de que se trata de um espírito que se diverte, porquanto os bons espíritos nunca fazem nada que seja inútil. Nesse caso, cumpre redobrar de fervor no apelo à assistência destes. Se, apesar de tudo, nenhuma alteração houver, deve o médium parar, uma vez reconheça que nada de sério obtém. A tentativa pode ser feita todos os dias, mas convém cesse aos primeiros sinais equívocos, a fim de não ser dada satisfação
aos espíritos zombeteiros. A estas observações acrescenta um espírito: há médiuns cuja faculdade não pode produzir senão esses sinais. Quando, ao cabo de alguns meses, nada mais obtém do que coisas insignificantes, ora um sim, ora um não, ou letras sem conexão, é inútil continuarem, será gastar papel em pura perda. São médiuns, mas médiuns improdutivos. Demais, as primeiras comunicações obtidas devem considerar-se meros exercícios, tarefa que é confiada a espíritos secundários. Não se lhes deve dar muita importância, visto que procedem de espíritos empregados, por assim dizer, como mestres de escrita para desembaraçarem o médium principiante. Não creais seja alguma vez espíritos elevados os que se aplicam a fazer com o médium esses exercícios preparatórios. Acontece, porém, que se o médium não colima um fim sério, esses espíritos continuam e acabam por se lhe ligarem. Quase todos os médiuns passaram por este cadinho para se desenvolverem. Cabe-lhes fazer o que seja preciso a captarem a simpatia dos espíritos verdadeiramente superiores. O escolho com que topa a maioria dos médiuns principiantes é o de terem de haver-se com espíritos inferiores e devem dar-se por felizes quando são apenas levianos esses espíritos. Toda a atenção precisam pôr em que tais espíritos não assumam predomínio, porquanto, em acontecendo isso, nem sempre lhes será fácil desembaraçar-se deles. É ponto este de tal modo capital, sobretudo em começo, que, não sendo tomadas precauções necessárias, podem perder-se os frutos das mais belas faculdades. A primeira condição é colocar-se o médium com fé sincera sobre a proteção de Deus e solicitar a assistência do seu anjo da guarda, que é sempre bom, ao passo que os espíritos familiares, por simpatizarem com as suas boas ou más qualidades, podem ser levianos ou mesmo maus. A segunda condição é aplicar-se com meticuloso cuidado a reconhecer, por todos os indícios que a experiência faculta, de que natureza são os primeiros espíritos que se comunicam e dos quais manda a prudência sempre se desconfie. Se forem suspeitos esses indícios, dirigir fervoroso apelo ao seu anjo de guarda e repelir com todas as forças o mau espírito, provando-lhe que não conseguirá enganar, a fim de que ele desanime. Por isso é que indispensável se faz o estudo prévio da teoria, para todo aquele que queira evitar os inconvenientes peculiares à experiência. A este respeito, instruções muito desenvolvidas se encontram adiante nos capítulos da obsessão e da identidade dos espíritos. Meus amigos, antes de prosseguir, eu indago se, conforme a experiência de vocês, esse momento da iniciação do exercício não tem sido cercado de maiores dificuldades, talvez por não se destacar tanto nos grupos essa advertência de Kardec, quanto a sutileza dessa má influência que naturalmente predomina no início e que precisa ser habilmente manejada e afastada com o exercício para que o médium não degenere obsediado, com traços especialmente de fascinação por espíritos impostores, imperfeitos, pseudo-sábios, que se fazem passar por guias sem serem elevados, dignos dessa condição. Como é que os amigos veem
E qual seria o ponto do texto lido aí que devemos mais frisar quanto ao aspecto prático, para não nos enganarmos? Vamos por parte aqui. Eu acredito que tem uma. Hoje tem. A gente precisa tomar um pouco de cuidado para falar disso, porque há uma, há uma certa leviandade nos grupos espíritas, pelo menos os que eu conheço, e conheço poucos, então fica só a minha opinião aqui. E a tendência dos pequenos grupos aí, das chamadas casas espíritas ou centros espíritas, é se fechar um pequeno grupinho. Então, a pessoa que chega de fora, gente, eu falo isso porque já participei, já passei por isso, depois participei do grupo, depois dirigi esses grupos. Então, a gente se fecha de uma tal maneira, quase que instintivo, que a pessoa que vem de fora, ela precisa passar por tantos obstáculos para fazer parte daquele grupo, que eu acredito que muito mais de 50% das pessoas desistem. E aí a gente entra na grande questão da análise do tempo da doutrina e dos tempos atuais. A gente está esquecendo que essas instruções aqui eram dadas nos grupos familiares, via Sociedade Espírita de Paris, via Allan Kardec, mas eram dadas para os pequenos grupos familiares, que de repente o grupo se interessava pelos primeiros apontamentos da doutrina e iniciavam um grupo quase que religiosamente ali no seio da família ou entre amigos. Então, como a gente está até tentando retomar isso, a gente sabe o quanto que é mais fácil trabalhar assim do que nos grupos atuais, que você tem pouca disponibilidade de tempo, pouco conhecimento teórico e essa questão dos grupos fechados. Então, o médio iniciante hoje, ele não é o mesmo médio iniciante da época de Kardec, que se iniciava ali num pequeno grupo de simpatizantes e de amigos que o cercavam de uma certa solicitude. Hoje eu posso dizer assim que o médio iniciante ele vai enfrentar uma batalha que, principalmente, a batalha da desinformação, porque tudo que ele produzir, como diz aí Kardec no início, rabiscos, ou balbuciar algumas palavras, porque as mesmas regras que servem para escrita servem para fonia, servem para qualquer outro teor mediúnico, qualquer outro tipo de mediunidade. Então, no início, vai ser sempre rudimentar, vai ser sempre junto a esses amigos menos favorecidos ou menos instruídos da parte espiritual, que algumas vezes, e na maioria, vão ser empregados para, vamos dizer assim, lapidar aquela pedra de toque, né? E aí encontra-se uma renca enorme como é que vamos dizer, de regras absolutamente antidoutrinárias, uma vigilância em cima daquele iniciante. Ele não pode piscar, ele não pode escrever alguma coisa errada. Então, essas questões aqui são absolutamente necessárias. A outra questão é esse médio iniciante que geralmente vem de um meio religioso contrário à doutrina. E isso não é levado em conta, é uma coisa muito triste, viu? Você vê uma pessoa que tem que enfrentar o meio familiar, e geralmente, a gente já comentou aqui, geralmente, acho que 90% são mulheres que têm que enfrentar a família, que têm que enfrentar maridos, que têm que enfrentar uma resistência terrível para chegar até no centro espírita. E aí encontrar um ambiente, eu posso dizer com certeza, hostil ao que ela necessita. Se essas informações aqui, se essas instruções fossem colocadas em prática,
nós teríamos hoje um movimento espírita pujante e que nós não teríamos nem condições de dar conta do volume de dados que viria através desses médiuns novatos e se formando constantemente. E você não vê isso hoje. Você entra num centro hoje, seus amigos verem alguma coisa diferente, me esclareçam, mas você entra num centro, você vê dois, três, quatro, cinco, talvez 10 médiuns de avançada idade que estão ali fazendo até um trabalho heróico, mas absolutamente improdutivo no quesito continuidade da doutrina, principalmente nessa parte aí. E não há possibilidade de um novo entrar, a não ser que ele se adeque às regras vigentes. E as regras vigentes para o início da mediunidade não são essas daqui, nos grupos, infelizmente. Tá? Essa questão, por exemplo, da fé, se for esperar o cara ter a fé espírita ou conhecer a teoria espírita para ele iniciar um trabalho de processo de início de mediunidade, nós não teríamos mais doutrina aqui no país. Nós teríamos os grupos como tem aí hoje, com feição religiosa, debatendo temas que na maioria das vezes nem consta da doutrina, tá? Exaustivamente, às vezes. Me perdoem os amigos aí, mas eu teve uma época que eu me empolguei muito, a gente saía um pouco para cidades vizinhas, onde havia um movimento mais pungente, você assistia a um palestrante espírita e você ficava maravilhado com o teor e o conteúdo da palestra dele. 20 anos depois, você encontra esse mesmo palestrante fazendo a mesma palestra. É um negócio maluco. É a mesma coisa dos médiums aí. Você pega um médium 20 anos atrás, fazendo os rudimentos de escrita, os rudimentos de fala, os rudimentos de visualização da parte espiritual, e 20 anos depois você encontra ele preso naquele mesmo estágio, porque não teve quem deu apoio. E não conheceu a doutrina. Desculpa os amigos aí, eu até anotei algumas coisas aqui, porque a gente passou por isso. As instruções estão aí claríssimas, mas muito cuidado para implantá-las, porque você tem aí um hiato de quase 200 anos e situações completamente diferentes. E hoje eu vou te falar por experiência própria, o meio iniciante de mediunidade é absolutamente hostil ao iniciante. O trabalho do iniciante, né, é um desenvolvimento que deve-se ter cuidado, né, para não se cair na mistificação, até desenvolvendo uma obsessão, né? Porque muitas vezes o desenvolvimento deve ser feito com o auxílio do anjo da guarda, do anjo guardião, né? E como teve ali Kardec falando, né, muitas vezes se você continua só escrevendo garrincho, letras, pode ser um espírito brincalhão ali se divertindo, né, às custas do médium. Então você tem que ver se o espírito ali que está auxiliando no desenvolvimento é realmente um anjo da guarda, né, um bom espírito para haver esse desenvolvimento seguro. Nesse sentido, nós devemos enfatizar a instrução que acabamos de ler quanto à necessidade do médium se submeter a um processo de observação, de monitoramento, para facilitar-lhe a percepção da constância dessa má influência, que às vezes não chega apenas por garranchos, né, por frases incompletas, mas por um tecido verbal pomposo,
por uma coisa que aparenta virtude e que pode enganar por isso. Então, é necessário que haja observadores que dominem a teoria e possam acompanhar esse médium, para que ele, o grupo todo, sob estágio de desenvolvimento, possam perseverar no sentido de estabelecer comunicações regulares com o seu anjo guardião, com o espírito guia do médium, como objetivo fundamental nesse processo de formação. Atrair e se comunicar segura e fluentemente com o guia, ipso fato afastando a influência, o acesso à comunicação desses espíritos familiares ou não, imperfeitos, que num primeiro estágio podem estar dominando o médium. O que acontece neste caso é o risco desse espírito inferior, imperfeito, fascinar não só o médium iniciante, mas também o seu preceptor, o seu orientador, o seu observador, monitor ou dirigente do grupo. Por quê? Como os colegas observaram, em certos escaninhos, em certos quadrantes do movimento, nós vamos ter grupos que se precipitam ao exercício sem o estudo aprofundado da teoria. Então, por mais que se intitule um dirigente de longa data, experimentado, com todo respeito, há de se duvidar se há capacidade, há realmente habilidade teórica de conhecimento desse dirigente para conduzir esse grupo, esse médium iniciante. De um lado, como o Cláudio falou, existem aqueles que cerceiam, guiando-se em fontes alternativas e contrárias às instruções de Kardec, às instruções espíritas, fazendo com que desanime mesmo e desande definitivamente o iniciante. E há outros que, por displicência, deixarão entregue a duras mistificações individuais e coletivas este grupo, este médium principiante. Então, para que não haja nada disso, é que sublinhamos essa parte do livro, sem prejuízo de estudarmos posteriormente esses outros capítulos, da obsessão, da identidade, das perguntas, da evocação, que são muito pouco estudados por aqueles que fazem curso de mediunidade, guiados pelas apostilas, que são comumente distribuídas, porque elas não se aprofundam nesse mérito, nos principais capítulos do Livro dos Médiuns, lamentavelmente. E eu digo isso com muita responsabilidade, porque já parei para ler essas apostilas, para fazer uma crítica delas, a ponto de encontrar na resenha dirigida ao facilitador do grupo um preceito para esquecer, Kardec, o capítulo das evocações, dizendo que nos dias de hoje devemos seguir um outro espírito e o seu conselho para ficarmos apenas com manifestações espontâneas. Então, o desvirtuamento nessas apostilas vai até esse ponto de desprezar capítulo inteiro do Livro dos Médiuns. Então, o que a gente recomenda é a prudência. Veja lá que para orientar é preciso estudar Kardec. Para se entregar à orientação é preciso ver se o orientador estudou e conhece Kardec. Para nos dar, então, esse tratamento seguro, que estará alerta quanto à persistência
de um domínio de um espírito imperfeito, para perseverar neste que é um objetivo geral de todos os grupos, de todas as fases de formação e de atuação, simpatizando com os bons, merecer e receber frequentemente a comunicação dos guias. Pasmem, você que é médium e frequenta o meio, sabe que há médiuns há décadas que estão exercendo a mediunidade e nunca foram orientados a se aproximar, a reconhecer, a dialogar com frequência com os seus guias. Isso acontece, infelizmente, dada essa má formação que contamina certa parcela do meio. Estejamos sempre atentos. Para que a gente feche um pouco mais o assunto, como há essas questões, tanto de uma ponta, aquela questão de você ter as dificuldades maiores para o iniciante, e você está lá na outra ponta, questões de médiums há muito trabalhando sem conhecer os apontamentos básicos da doutrina, a gente vem há anos aqui nos grupos, abrindo um pouco mais a porta aos iniciantes, ao mesmo tempo em que busca dar àqueles que há mais tempo estão sem conhecimento doutrinário. Então, as reuniões sempre são mistas, sempre são com estudo, e estudo das obras básicas, como o Rui disse aí, não só as apostilas, mas como nós vemos alguns médiuns e alguns grupos sendo dirigidos inteiramente por orientações de espíritos outros, que não o conhecimento doutrinário. Então, as coisas realmente estão, hoje, acredito, estão ficando até mais claras, né? Mesclar os grupos tem tido um bom efeito aqui. A gente sempre trabalha com o iniciante, com alguns grupos, com alguns médiuns que já têm uma segurança mediúnica passível de atuar tranquilamente, onde o iniciante pode se espelhar, embora nunca deixemos de dar a ele essas orientações aqui, de que o caminho tem percalços, que ele precisa estar atento. Bom, vamos dar continuidade. Kardec continua falando sobre a distinção a fazer quanto aos espíritos. Limitar-nos-emos aqui a dizer que, além da linguagem, podem considerar-se provas infalíveis da inferioridade dos espíritos, dois pontos, todos os sinais, figuras, emblemas inúteis ou pueris, toda escrita extravagante, irregular, intencionalmente torturada, de exageradas dimensões, apresentando formas ridículas e desusadas. A escrita pode ser muito má, mesmo pouco legível, sem que isso tenha o que quer que seja de insólito, porquanto é mais questão do médium que do espírito. Temos visto médiuns de tal maneira enganados que medem a superioridade dos espíritos pelas dimensões das letras e que ligam grande importância às letras bem talhadas, como se foram letras de imprensa, puerilidade evidentemente incompatível com uma superioridade real. Se é importante não cair o médium, sem o querer, na dependência dos maus espíritos, ainda mais importante é que não caia por espontânea vontade.
Preciso, pois, se torna que imoderado desejo de escrever não o leve a considerar indiferente dirigir-se ao primeiro que apareça, salvo para mais tarde se livrar dele, caso não convenha. Por isso que ninguém pedirá impunemente, seja para o que for, a assistência de um mau espírito, o qual pode fazer que o imprudente lhe pague caro os serviços. Algumas pessoas, na impaciência de verem desenvolver-se em si as faculdades mediúnicas, desenvolvimento que consideram muito demorado, se lembram de buscar o auxílio de um espírito qualquer, ainda que mau, contando o despedido logo. Muitas hão tido plenamente satisfeitos seus desejos e escrito imediatamente. Porém, o espírito, pouco se incomodando com o ter sido chamado na pior das hipóteses, menos dócil se mostrou em ir-se do que em vir. Diversas conhecemos que foram punidas da presunção de se julgarem bastante fortes para afastá-los quando quisessem, por anos de obsessões de toda espécie, pelas mais ridículas mistificações, por uma fascinação tenaz e até por desgraças materiais e pelas mais cruéis decepções. O espírito se mostrou a princípio abertamente mau, depois hipócrita, a fim de fazer crer na sua conversão ou no pretendido poder do seu subjugado para repeli-lo à vontade. A escrita é, algumas vezes, legível, as palavras e as letras bem destacadas, mas, com certos médiuns, é difícil que outrem, a não ser ele, a decifre antes de haver adquirido o hábito de fazê-lo. É formada, frequentemente, de grandes traços. Os espíritos não costumam economizar papel. Quando uma palavra ou uma frase é quase de todo ilegível, pede-se ao espírito que consinta em recomeçar, ao que ele, em geral, aquece de boa vontade. Quando a escrita é habitualmente ilegível, mesmo para o médium, este chega quase sempre a obtê-la mais nítida, por meio de exercícios frequentes e demorados, pondo nisso uma vontade forte, rogando com fervor ao espírito que seja mais correto. Alguns espíritos adotam sinais convencionais que passam a ser de uso nas reuniões do costume, para assinalarem que uma pergunta lhes desagrada e que não querem responder a ela, fazem, por exemplo, um risco longo ou coisa equivalente. Quando o espírito conclui o que tinha a dizer, ou não quer continuar a responder, a mão fica imóvel e o médium, quaisquer que seja seu poder e sua vontade, não obtém nem mais uma palavra. Ao contrário, enquanto o espírito não conclui, o lápis se move sem que seja possível a mão detê-lo. Se o espírito quer espontaneamente dizer alguma coisa, a mão toma convulsivamente o lápis e se põe a escrever, sem poder obstar a isso. O médium, aliás, sente quase sempre em si alguma coisa que lhe indica ser momentânea a parada ou ter o espírito concluído. É raro que não sinta o afastamento deste último. Estas as explicações essenciais que temos para ministrar no tocante ao desenvolvimento da psicografia. A experiência revelará na prática alguns pormenores de que seria inútil tratar aqui e a cujo respeito os princípios gerais servirão de guia. Se muitos forem os que experimentarem, haverá mais médiuns do que em geral se pensa. Tudo o que acabamos de dizer se aplica à escrita mecânica. É a que todos os médiuns procuram, com razão, seguir. Porém, raríssimo é o mecanismo puro. A ele se acha frequentemente associada mais ou menos a intuição. Tendo consciência do que escreve, o médium é naturalmente levado a duvidar da sua faculdade. Não sabe se o que lhe sai do lápis vem do seu próprio ou de outro espírito.
não tem absolutamente que se preocupar com isso e, nada obstante, deve prosseguir. Se se observar a si mesmo com atenção, facilmente descobrirá no que escreve uma porção de coisas que lhe não passavam pela mente e que até são contrárias às suas ideias, prova evidente de que tais coisas não provêm do seu espírito. Continue, portanto, e, com a experiência, a dúvida se dissipará, completa Kardec, se dirigindo, devemos frisar, aos médiuns semimecânicos e intuitivos. Temos perguntas, Eric? Sim, sim. Que tem a ver com essa questão da psicografia, né? A Ana coloca aqui, Cristina. E sobre as cartas consoladoras, cartas psicografadas de familiares, que são recebidas por alguns médiuns em reuniões públicas. O que os senhores têm a dizer? Nós temos a dizer que elas se enquadram na teoria e na metodologia que estamos estudando. Nenhum médium está imune aos processos e escolhos, né, perigos, como dizia Kardec, de degeneração da comunicação particular ou da sua própria faculdade como um todo. Motivo por que devemos recomendar prudência quanto à análise do que produzam os médios nessas reuniões públicas, já que elas têm as suas vulnerabilidades, não são formadas exclusivamente por indivíduos com estudo, já que permitem plateia, já que, então, nessa plateia pode haver falta de maior sintonia ou comunhão de pensamentos, e demasiadamente importante cogitar da fraude, que ainda é uma possibilidade no nosso mundo de espíritos imperfeitos. Nós estranhamos, por exemplo, nessas sessões que comunicantes relatem, por exemplo, CPF, número de telefone, endereço e outras coisas triviais que só agigantam aí a suspeita de haver uma fraude na fonte, não é? Então, sem aqui querer denegrir quem quer que seja que participe dessas sessões públicas, como médiuns, como organizadores, como assistentes, mas nós devemos nos pôr em guarda, porque a vaidade humana ainda é um calcanhar de Aquiles muito grande, inclusive para aqueles que são dotados das mais impressionantes faculdades mediúnicas. A Ana Cristina e os amigos aí também precisam sempre ter em conta que, embora seja um trabalho belíssimo, não tenha dúvida, como o Rui disse aí, tem todos esses escolhos, a palavra é meia fora de uso, mas ela é consentânea, e tem variantes nessas questões aí, tanto de lá quanto de cá. Nós precisamos ter muita atenção, porque os espíritos que vêm se comunicar, como nós estamos comentando aqui sempre, eles não são conhecedores de doutrina e nem mesmo dos mecanismos da mediunidade. E vêm, muitas vezes, relatar, talvez, as informações inerentes a eles, onde estão presos, às vezes, as suas cores religiosas, as suas crenças ou descrenças, ou então o médium também está preso a isso. Então tem toda essa conjuntura, e a Ana Cristina e os amigos podem ter certeza de que a espiritualidade faz um trabalho muito mais completo do que apenas esse, referidamente de cartas consoladoras. Porque eu tenho experiência própria de que a mediunidade pode ser utilizada a qualquer momento, em qualquer lugar, para consolar.
sem que seja preciso essas questões aí. Muito bonito, é um dos belos trabalhos que a mediunidade traz, mas traz em si, com certeza, N números de problemas que, infelizmente, a gente vê acontecer constantemente. A mediunidade hoje, se fosse sob essas orientações aqui, bem cuidada por conhecedores de doutrina, ela poderia estar consolando de porta em porta, sem nenhuma dificuldade. Não haveria essas questões ilusórias de que o espírito traz essa ou aquela informação, que o médium referido traz aquele ou aquele outro apontamento, ou aqueles que dirigem esses trabalhos colocam também suas opiniões. A mediunidade é absolutamente natural, inerente ao homem, está aí, uma ferramenta em mãos que, no quesito consolação, seria uma coisa mágica no mundo de hoje, se bem utilizado. Eu diria que ah, essas reuniões, por serem públicas, né, estão contrariando esse princípio, né? Kardec não fazia reuniões públicas porque é necessária a comunhão de pensamentos, né? E uma reunião pública é o que pode entrar qualquer pessoa, né? Então não sabe quem está entrando ali, não tem essa comunhão, né? Até por isso Kardec recomendava grupos menores, familiares, né? Então, para os parentes aí que perderam alguém, eu recomendo muito mais formar um grupo familiar, né? Um grupo menor, com os parentes mesmo, os amigos, do que buscar um grande médium famoso que vai psicografar alguma coisa numa reunião pública, né? Que vai ser o showman ali, né? Então é muito melhor e evita fraude, né? Porque quando você faz uma reunião pública assim, você cria todo um ambiente favorável à fraude, porque o médium fica idolatrado e tudo mais. Então é melhor os grupos familiares para essas mensagens, né? Muito bem lembrado, amigos. Não, afora, amigos, só para a gente não deixar de lado, afora que essa questão de você criar grupos para receber só psicografia, você perde a consolação que é efetiva por N diversos, infinitos outros meios mediúnicos. Nós já, com toda certeza, já passamos por momentos extraordinários de se ver abraço entre familiares através do médium, de se ver conversas de, de familiares entre si. Enfim, existem milhões de outras possibilidades, se for, como diz aí, ou como a doutrina preconiza, num ambiente onde haja uma conjuntura passível de haver uma comunhão de pensamentos, passível de haver vamos dizer assim, a possibilidade do encontro que poderia estar sendo até natural. Há relatos, e a gente já passou por situações extraordinárias. Nesse caso aí, por exemplo, como se diz assim, se fecha a mediunidade e o contato apenas nesse modelo, o que restringe muitas outras questões que poderiam estar sendo utilizadas. Na verdade, há uma discrepância entre o procedimento utilizado nessas reuniões e a metodologia que constitui objeto do nosso curso, com base em O Livro dos Médiuns. A gente adianta um pouquinho, né, esse conteúdo com as observações dos amigos, do Cláudio e do Eric, para perceber que Kardec ele incentivava a formação de grupos no seio doméstico, nos lares, os chamados grupos familiares, em que comumente se evocavam os parentes. E isto não há hoje em dia por um abandono no meio dessas instruções de Kardec. Quanto à pseudonecessidade de se limitar o exercício da mediunidade à casa espírita,
a um determinado templo, desculpe a palavra aí, um pouco exagerada, mas a uma sala preparada e outras coisas que se falam por aí e que não tem amparo doutrinário, impedindo que se resgate esse método, esse procedimento preconizado por Kardec, que nos coloca eh, com a mediunidade no próprio lar. Então, houve uma campanha muito boa e hoje está disseminado no meio a necessidade do evangelho no lar. Então, nós dizemos com Kardec que deve haver mediúnica no lar, com o mesmo tom de seriedade, com o mesmo tom de elevação moral, de propósito de estudo, a evocação dos familiares acontecer também, claro, sob o pressuposto do grupo familiar se dispor a estudar a teoria, porque vai lidar com comunicações que nem sempre são desses espíritos amigos, o problema dos impostores, etc. Precisam ser manejados com o conhecimento espírita. Daí estarmos aqui aprendendo sempre, com a nossa releitura, com o aprofundamento que procuramos em grupo para o Livro dos Médiuns. Então vamos retomar aqui no item 215, não é isso? Eu concordo com esses comentários aí dos amigos. Nós precisamos estudar mais o Livro dos Médiuns para perceber o quão distante estão as práticas que encontramos aí em certos grupos, ainda que de muito boa fé. Não estamos discutindo aqui caráter das pessoas, dos nossos irmãos, dos nossos amigos, mas apenas o mérito de como se faz à luz da doutrina que constitui ponto comum entre nós, que é a doutrina espírita. Item 215. Se ao médium não foi concedido ser exclusivamente mecânico, todas as tentativas para chegar a esse resultado serão infrutíferas. Erro seu, no entanto, fora o julgar-se, em consequência, não aquinhoado. Se apenas é dotado de mediunidade intuitiva, cumpre que com isso se contente e ela não deixará de lhe prestar grandes serviços, se a souber aproveitar e não a repelir. Desde que, após inúteis experimentações, efetuadas seguidamente durante algum tempo, nenhum indício de movimento involuntário se produz, ou os que se produzem são por demais fracos para dar resultados, não deve ele hesitar em escrever o primeiro pensamento que lhe for sugerido, sem se preocupar com saber se esse pensamento promana do seu espírito ou de uma fonte diversa. A experiência lhe ensinará a distinguir. Aliás, é frequente acontecer que um movimento mecânico se desenvolva posteriormente a isso. Dissemos acima haver casos em que é indiferente saber o médium se o pensamento vem de si próprio ou de outro espírito. Isso ocorre quando, sendo ele puramente intuitivo ou inspirado, executa por si mesmo um trabalho de imaginação. Pouco importa atribua a si próprio um pensamento que lhe foi sugerido. Se lhe acodem boas ideias, agradeça ao seu bom gênio, que não deixará de lhe sugerir outros. Tal é a inspiração dos poetas, dos filósofos e dos sábios. Vejam, meus amigos, até esse ponto, com relação aos médiuns intuitivos, para percebermos aquilo que Kardec vai deixar expresso em capítulos subsequentes, que neste caso, o médium meramente intuitivo e inspirado, ele serve para desenvolvimento de certos assuntos que sejam predispostos como tema da reunião, como objeto de pergunta aos espíritos.
sem que necessário seja uma precisa identificação da personalidade que constitui a fonte do pensamento ou da ideia transmitida. Para isso, servem bem esses médiuns intuitivos, que vão dar muitas orientações filosóficas, morais, psicológicas ao grupo, nas quais pouco importa saber a identidade precisa do autor daquele ditado. Ao passo que, para aquelas mensagens dos espíritos contemporâneos, familiares, em que se necessita garantir precisamente a identidade da fonte, para ter certeza da notícia recebida, enfim, da mensagem passada pelo ente querido, pelo ente a que se dirige ou evoca, aí sim recomendável, não é, que seja empregado de preferência os médiuns, em se tratando de psicografia, que são mecânicos ou semimecânicos. Isso para maior segurança no processo de identificação. Mas não significa que os intuitivos, bem familiarizados, seguros quanto à distinção das ideias que recebam, não possam igualmente receber de maneira fidedigna o nome do espírito comunicante, não é? A sua identidade, ou pela própria linguagem, os seus sinais íntimos e característicos. Os amigos gostariam de acrescentar? Essa é uma questão e uma coisa corrente nos bons grupos, né? Nos grupos equilibrados. A gente vê com surpresa, muitas vezes, no decorrer de uma reunião, quando um assunto é tratado ou discorrido, tanto pelo estudo quanto pela mensagem de um espírito amigo, um outro médium da qual não se esperava isso ou não se pensava isso, trazer, através da intuição, uma orientação, às vezes um aprofundamento daquela questão. É uma coisa que acontece tão naturalmente que muitas vezes a gente não se dá conta. Às vezes, no término da reunião, é que quando se vai se discutir ou conversar sobre as ocorrências, é que se percebe que houve ali o uso de um médium não habitual através da inspiração. E a gente tem visto muitas vezes ao longo dos anos de dedicação esses médiuns irem se aprimorando, a ponto de algumas vezes sentarem naturalmente à mesa, puxarem caneta e papel e pela inspiração deixar ali instruções, conselhos, às vezes até boas advertências ao grupo. É uma coisa que parece que tão natural que às vezes a gente nem se dá conta. Muito bem. Vamos dar sequência. Passando ao item 217. Nossos cumprimentos ao Fabiano Nunes, nosso querido amigo, divulgador também da doutrina, não é, que nos acompanha neste estudo. Vejamos. Uma vez desenvolvida a faculdade, é essencial que o médium não abuse dela. O contentamento que daí advém a alguns principiantes lhes provoca um entusiasmo que muito importa moderar. Olha só o que Kardec diz aqui. Devem lembrar-se de que ela lhes foi dada para o bem e não para a satisfação de vã curiosidade. Convém, portanto, que só se utilizem dela nas ocasiões oportunas e não a todo momento. Não lhes estando os espíritos ao dispor a toda hora, correm o risco de ser enganados por mistificadores. Bom é que, para evitarem esse mal, adotem o sistema de só trabalhar em dias e horas determinados, porque assim se entregarão ao trabalho em condições de maior recolhimento, e os espíritos que os queiram auxiliar, estando prevenidos, se disporão melhor a prestar esse auxílio. Amigos, como a gente compreende melhor essa instrução de Kardec, tendo em vista que dele parte
uma frase constantemente repetida por nós, quanto à mediunidade ser vivenciada 24 horas por dia. Então, como separar aí essas ideias sem ver contradição, né, nas afirmativas? Somos médiuns 24 horas por dia, mas temos a necessidade de impor limite, impor um certo controle, a bem até da nossa saúde, para não sermos presas de espíritos mistificadores. Nós temos aí alguns exemplos no meio de médiuns que se notabilizam por psicografar de manhã, de tarde e de noite. Então, isso constitui um equívoco, porta aberta para degenerar-lhes a faculdade, sem que eles notem? Olha, a Sim, assertiva... Não, pode ir, Eric, por favor. não, eu só ia falar que sim, somos médios de 24 horas por dia, no sentido da mediunidade de inspiração, né? Porque todos nós recebemos constantemente influência, né? Mas no sentido ostensivo, na prática mesmo, realmente tem que se colocar horas, né? Porque senão pode se cair numa obsessão mesmo, né? Obsessão. Até Kardec diz que pode se cair numa subjugação física, né? Quando o médium não consegue parar de escrever, né? Escreve até com o dedo, Kardec fala no livro dos médiuns. Então é preciso ter essa moderação e fazer realmente nos momentos adequados, até para uma questão de disposição física, né? Olha, essa questão, ela vale para os dois lados. Se é médium 24 horas, você não pode evitar de ser médium só porque você não está numa reunião mediúnica. É outro equívoco aí também do pessoal. Mas é interessante que essa disciplina pedida por Kardec e demonstrada em todos os seus apontamentos em relação ao uso da mediunidade, é uma coisa que se deve estar sempre atento, principalmente nos médiuns iniciantes, porque não tendo ainda o conhecimento básico para lidar até com a própria capacidade e a lidar com esses espíritos, como diz Kardec, a questão da obsessão é uma questão também muito controversa hoje no meio, e ela se aplica a todo momento se o médium não se der conta de que ele tem que ser disciplinado. A gente tem alguns exemplos, por exemplo, aqui assim, médiuns iniciantes, de repente, começam a ter a companhia desses espíritos habituais que vão fazer parte da sua, do início da sua mediunidade. E eles não vão estar restritos à reunião, eles vão acompanhar esse médium no seu dia a dia. E muitas vezes, às vezes sem querer, esses espíritos influenciam a qualquer momento. Aí sim o estudo teórico, o bom entendimento da teoria vai levar o médium a se disciplinar e a ter sobre esse espírito uma ascendência. É isso que a doutrina ensina claramente. Nós tivemos casos, por exemplo, eu posso citar dois aqui, uma moça que era atendente de uma loja de roupas, né, uma loja de roupas femininas, inclusive, e o amigo espiritual que estava iniciando com ela os rudimentos da mediunidade a acompanhava. E algumas vezes, no meio de um atendimento, ele queria que ela pegasse uma caneta, por exemplo, e dar um conselho para o cliente. Então, ela teve que ir devagar, pouco a pouco, disciplinando isso. E nas horas de trabalho do grupo de desenvolvimento, esse espírito foi sendo alertado, foi sendo esclarecido, que deveria haver dia, hora, local, e deveria haver uma utilidade para a sua ascensão sobre o médium. Outro médium, por exemplo, também, uma moça que até hoje trabalha conosco, ela trabalhava num banco, e às vezes, atendendo um cliente na sua mesa, ela sentia a presença do espírito ali, que queria passar algumas palavras àquela pessoa. Então, é dos dois lados, vai se disciplinando dos dois lados. Você não vai deixar de ser médium porque não está numa reunião, mas você tem que saber ser médium fora de uma reunião.
algumas vezes excepcionais, depois de um médium bem informado, ele, com conhecimento teórico e com a segurança que adquire ao longo da experiência dele, ele saberá discernir até quando pode usar a mediunidade fora das questões do horário de reuniões ou de trabalho efetivo. Como já estudamos no capítulo das classificações, das categorizações dos médiuns, o médium seguro é o médium, dentre outras características, que é facultativo, ou seja, ele aprendeu a controlar a vazão da faculdade. Então, ele dispõe 24 horas dessa faculdade, mas ele sabe controlá-la, sabe manejá-la, como os amigos falaram muito bem, né, para que não se torne inconveniente. A questão é que o novato, quando ganha algum nível de segurança, ele tende, como diz Kardec, a se empolgar. Ele fica entusiasmado. Então, ele passa a tender ao excesso. Qualquer tempo vago, ele quer psicografar. Ou mesmo durante outras ocupações também, o que significa trabalho mal feito, de um lado ou de outro, né, Cláudio? Então, não convém misturar, não convém se deixar nesse processo até se subjugar a um espírito que diga, né, que para que ele seja virtuoso, ele tem que estar 24 horas por dia fazendo ditados, né, porque esse espírito é supostamente o seu guia. Alto lá, é suspeito esse comportamento de impostura, de fascinação, de mistificação da parte de um familiar pseudo-sábio, porque os espíritos realmente guias superiores, eles não subjugam, eles não submetem à vontade do médium para outras ocupações em horários diversos daqueles que são para a concentração no grupo prático espírita, para se remeter às comunicações, a não ser em situações muito especiais e atípicas. Por isso, compreendamos todos, à luz do livro dos médiuns, que o médium seguro, o médium experiente, é aquele que tornou o exercício da faculdade controlável, voluntária, facultativa, nos momentos que convém. O que não significa que nos outros momentos ele não sentirá a influência. Sentirá sim. Né? Mas tem que dizer, amigo, calma lá. Agora não. Né? Podemos continuar? E o entusiasmo é uma coisa difícil de lidar, mais difícil de lidar do que com os espíritos, né? Porque vem da própria pessoa, do médium. Né? Ele já se acha o missionário. Ele acha que se não ficar 24 horas por dia fazendo aquilo, a humanidade não vai progredir por culpa dele. Então, gente, isso é uma espécie também de mistificação. Não existe ninguém que seja indispensável para os espíritos se comunicarem, interagirem e exercer o seu papel providencial. Então, na vida, a gente precisa buscar em tudo o equilíbrio. Né? Em tudo o equilíbrio, para não passar das conveniências em favor da nossa saúde e do aspecto útil realmente da atividade mediúnica. Item 218. Se, apesar de todas as tentativas, a mediunidade não se revelar de modo algum, deverá o aspirante renunciar a ser médium. Como renuncia ao canto quem reconhece não ter voz. Do mesmo modo que aquele que ignora uma língua se vale de um tradutor, o recurso para o dito aspirante será servir-se de outro médium. Mas, se não puder, a falta de médiuns, recorrer a nenhum, nem por isso deverá considerar-se privado da assistência dos espíritos. Para estes,
A mediunidade constitui um meio de se exprimirem, porém, não um meio exclusivo de serem atraídos. Os que nos consagram afeição se acham ao nosso lado, sejamos ou não médiuns. Acrescento eu, façamos ou não mediúnicas. Um pai não abandona um filho porque, surdo ou cego, não pode ouvir nem ver. Cerca-o, ao contrário, de toda solicitude. O mesmo fazem conosco os bons espíritos. Se não podem transmitir-nos materialmente seus pensamentos, auxiliam-nos por meio da inspiração. Meus amigos, então, mais uma palavra aí de vocês, considerando o livro do médio, dos médios e dos evocadores, a doutrina como um todo. O que significa, então, essa conclusão de ineficácia da faculdade mediúnica para o fim de comunicação no grupo prático? Significa que oportunidades outras de continuar integrando o grupo espírita, ciente, conforme Kardec pontua, de que jamais faltarão bons espíritos a secundar boas vontades, principalmente no estudo do espiritismo, no seu aspecto filosófico, de consequências morais que nos ajudam no progresso espiritual. Então, ele pode ser evocador, dialogador, dirigente, uma pessoa que, fazendo preces durante a sessão, vai ajudar na comunhão de bons pensamentos. Ele pode fazer as anotações e observação na condição de pesquisador, de médios e de espíritos. Enfim, o que resta? Olha, todas essas questões aí, e mais uma que a gente está dando muita importância atualmente, viu? Aquele que aparentemente ali não é e não vai desenvolver nenhum fato mediúnico no grupo, acima de tudo é um propagador da doutrina. É aquele que, ao sair da reunião, vai para o seu lar e, nem que ele não toque na questão doutrinária, pouco a pouco, o ensino doutrinário se integrando na vida dele, ele vai ser o exemplo. Acho que isso hoje talvez seria muito mais importante do que desenvolver médiuns a mão cheia aí, sem o conteúdo moral doutrinário para espalhar. A gente tem tido a oportunidade de muitas pessoas que participaram do grupo ao longo dos anos e realmente não terem nem rudimentos da mediunidade. Mas pessoas que hoje vivem e utilizam aquilo que aprenderam, não só com os apontamentos doutrinários que são estudados, mas como também o bom conselho de espíritos que se manifestaram. Essas coisas a gente não levava em conta. A gente sempre colocava isso, né? A pessoa vai poder participar aqui, não precisa ter a mediunidade chamada ostensiva hoje. Então, hoje a gente conseguiu um bom equilíbrio aqui, onde você tem alguns médiuns bem ostensivos, outros não tanto, e pessoas que aparentemente nenhuma mediunidade tem, mas têm gosto de participar pelo conteúdo doutrinário e pelo aprendizado junto à espiritualidade. Foi bem dito, né? E a pessoa que não é médium, né? Ostensiva, que está nos grupos, né? Pode ajudar a fazer a análise das comunicações, né? Que análise qualquer pessoa pode fazer, dialogando com os espíritos, evocando, né? E, embora ele não tenha mediunidade ostensiva, ele tem sempre a inspiração, né? Que temos todos, né? Então também pode ajudar nesse sentido, né? E como o Cláudio falou, utilizando aqueles conhecimentos para o seu melhoramento moral, né? E aí, propagando o espiritismo pelo exemplo, né? Então, com certeza, a pessoa vai ter muito auxílio no grupo, mesmo não sendo médio extensivo, né?
É verdade. Então, nada de desistir de ter o seu grupo prático espírita, de integrar um grupo prática espírita por este motivo, não é? Porque existem muitas funções que podem ser desempenhadas por todo aquele que tem a boa vontade, o interesse de estudar o espiritismo e aprender com as manifestações dos espíritos. Nós temos aqui uma colocação da Shirley que vai de encontro a algo que já havíamos referido, não é? Que é a relação com o espírito superior. De fato, Shirley, nós vamos encontrar no meio muita gente ensinando isso, e em tom de desmotivação, de descrença, não é? Quanto à possibilidade de termos os espíritos superiores nas sessões práticas, o que constitui, não é, uma afirmação que se choca com a instrução espírita. Essa que é a verdade. Toda a doutrina espírita legada por Kardec é no sentido de incentivar mesmo os principiantes a perseverarem na manutenção de comunicações com o seu guia espiritual. De início vão aparecer, de fato, os familiares, vão aparecer os espíritos imperfeitos, zombeteiros, que querem, que mantêm, enfim, um mau propósito em relação àquele indivíduo, mas todo o seu trabalho de aperfeiçoamento no exercício deve ser rumo à evocação, a reconhecimento e comunicações regulares com o seu guia. Desde da introdução, das instruções práticas, Kardec fala nesse ponto, não é? Ali em O Céu e o Inferno, trata especificamente do que provém do dogma de igreja quanto à possibilidade apenas dos maus se comunicarem, o que é considerado um sistema pessimista, né? Descartando a possibilidade de sermos assistidos. Isso seria negar atributo da divindade, né? Seria negar a bondade de Deus, sonegando-nos, né, as luzes que não temos para nos orientar. Então, não é, com todo respeito, produto desse equívoco do meio, Shirley. Dizem assim, não é possível, e não tentam. Tanto que é raridade, infelizmente, devemos reconhecer os grupos que praticam a evocação. A evocação não é só para aprendizado do grupo. Na própria formação dos médiuns iniciantes, a evocação precisa entrar exatamente com esse objetivo, de fazer com que o médium iniciante passe a manter contato e a reconhecer o seu guia espiritual, que vai acompanhá-lo no trabalho por todo o tempo que se seguirá. É interessante, Shirley e os amigos aí, realmente é uma afirmativa que vem, às vezes, colocada de uma forma a desanimar a formação de grupos e tal. A experiência tem nos mostrado assim, um bom grupo, ele não precisa, entre aspas, tá? Cuidado aí, ter o espírito superior às suas ordens, né? Como se fosse um mordomo. Mas com certeza um bom grupo saberá reconhecer que ali está um orientador, ali estão amigos espirituais muito superiores a nós, e pelo jeito em que são feitas as assertivas, as corretivas, o aconselhamento do grupo. E muitas vezes não há, como é que vamos dizer assim, condições de médiuns estarem atuando com espíritos superiores todo o tempo. Geralmente existem espíritos intermediários, vamos dizer assim. A gente tem a oportunidade de ter algumas oportunidades onde,
quando uma questão está acima do conhecimento daquele que está dirigindo o grupo naquele momento, ele claramente diz: isso está fora da minha alçada, eu vou levar a quem é de direito que dirige o grupo, e depois trago a orientação. Então, sempre, pelo menos nos bons grupos orientados segundo esses ensinos doutrinários, sempre vai haver espíritos superiores dirigindo, não necessariamente diretamente ali, mas é visível a direção superior de um espírito ali. E no mais, esses espíritos amigos e os chamados protetores, eles naturalmente têm que ser um pouco superiores à média do grupo ou dos médiuns presentes. Senão, a coisa fica, como se diz, de igual para igual. Aí se fica muito tempo virando em falso, vamos dizer assim. Mas é preciso observar, tá? Sempre haverá espíritos superiores quando a doutrina estiver colocada à frente de um trabalho. Sabe o que acontece, Cláudio? A gente nota que, rapidamente uma parte, Eric, a gente nota que existe não só a desistência do médium, né, mas existe a desistência do guia, né, pelo médium. Né? Então ele continua exercendo a mediunidade, mas não está nem aí para esse objetivo. Né? E ele justifica: não, eu sou médium de desobsessão. O meu negócio é transmitir a comunicação de espíritos em desajuste. É essa a minha linha. Esse tipo de colocação não tem suporte doutrinário. Isto tende a ser desculpismo, acomodação do médium que desistiu do seu guia. Desistiu do seu guia no sentido, né, de não se interessar em melhorar-se moralmente e de continuar tentando evocar e reconhecer esse seu guia. Não, exatamente. A gente tem que entender o seguinte, né? O médico, ele vem a um doente, não vem a um são, né? Então, se o espírito superior, o espírito superior ele não vai ficar só ajudando outros superiores, né? Porque não faria sentido. O superior não precisa, ele vem a gente que é inferior mesmo para ajudar a gente, né? Então, Santo Agostinho, Santo Agostinho, Erasto, né? São Luís, os grupos podem evocar esses espíritos e podem perfeitamente obter mensagens desses espíritos, né? Aliás, eu recomendo que se trabalhe com os espíritos das obras fundamentais. Não há nenhuma dificuldade. Claro, precisa da análise depois para ver se é realmente do nível do Santo Agostinho, do Erasto, mas é perfeitamente possível, né? Porque às vezes a gente se julga muito pequeno para receber mensagens desses espíritos, né? Ou muito grandes, mas eles vêm justamente nos ajudar porque precisamos, né? Na época, no Livro dos Espíritos, se diz que Santo Agostinho era um dos espíritos que mais se comunicava na época. Por que parou do nada, né? É porque não se evoca mais, simplesmente isso. Então é só fazer a prática da evocação, né? Enfim, o anjo da guarda sempre estão prontos para nos ajudar, né? Se evocarmos, né? Não há nenhuma dificuldade. Só fazer a análise correta das mensagens, né? Eric, é a evocação e a melhoria moral, a seriedade, o devotamento. Isso é raro, porque dá trabalho. Precisa renunciar a muitas coisas, a muitas tergiversações, ocupações, para se dedicar a isso. A gente tem que entender que isso integra um verdadeiro propósito de vida, e não é todo mundo. E aí surge, né, essas desculpas. Lamentavelmente, eu denomino assim desculpas, porque mascaram a nossa responsabilidade, a responsabilidade pela nossa negligência, a nossa desídia, porque nós temos a faca e o queijo, como se diz assim, mas precisamos trabalhar da nossa parte para merecer, né, essa facilidade. E muitos preferem não, vamos passar a semana toda com outros interesses
com outras coisas na cabeça, e quando der aquela horinha, na quinta, na sexta ou no sábado, aí a gente pensa em virtude, pensa em alguma coisa de benéfica ao nosso autoconhecimento e passa a evocar espírito. Não é? Não, É para ouvir puxão de orelha, não é, Cláudio? não come carne no dia da reunião, viu, Rui? Tá? Vai no churrasco de segunda a sexta, depois no sábado, na reunião, você não come carne. É muito. É natural da humanidade isso aí, né? Uma das coisas que a gente aprendeu ao longo desses anos com a espiritualidade, a naturalidade dela, é você ser genuíno. É claro que você tem que respeitar o ambiente de um centro espírita, de uma reunião espírita, mas não deixe de ser você, porque você tem que ser genuíno ali para que eles possam te aconselhar. Seu protetor, seu anjo da guarda, tem que ver você agindo como você é, e ele sabe disso. E os espíritos inferiores que nos acompanham também nos conhecem. Então, é simplesmente ser quem nós somos e buscar essa melhoria. Não exigem muito, não. No meio do caminho, vão dando os puxões de orelha, com toda certeza. O pai que não puxa a orelha de um filho provavelmente vai ter problemas quando esse filho for um adulto sem conhecimento, sem limites. Mas você puxa a orelha no modo carinhoso, né? Enfim, ser, buscar. Os apontamentos doutrinários estão aí, são tão claros que às vezes a gente fica um pouco assim, bobos de a gente não ter entendido há mais tempo. E vamos prosseguindo nisso daí, sim, tranquilos. É porque você Essa imagina. ideia. Pois não, Eric. Não, eu só ia falar que só ia acrescentar que essa ideia de que só se pode se comunicar com o inferior é a ideia que tem no movimento de desobsessão, né? Que só evoca suicida, sofredor, nunca se evoca superior, né? Então, mas é uma ideia errada, né? Você pode evocar um sofredor e tratar, né? E fazer o melhoramento moral, quer dizer, mas você pode também evocar um espírito superior para dar instruções, porque você também precisa de ajuda, né? Não é só você que vai ajudar os outros, você precisa também de ajuda, né? Você também é inferior. Então, por isso tu precisa da ajuda de um espírito superior para dar instrução, né? Perfeito, Eric. Quando o objetivo é a chamada, né, desobsessão, essa expressão vulgar no meio, é necessário, em muitos momentos, da participação do guia do médium para trazer um esclarecimento, para trazer um subsídio que vai facilitar esse tratamento, esse esclarecimento do espírito necessitado, encarnado e desencarnado, né? Obsediado e obsessor. Então, é ir desprevenido, é ir, né, com a situação dificultada com essa tarefa, sem contar com essa possibilidade que o Espiritismo ensina a usar, que é ter um bom espírito, um espírito de segunda ordem para nos dar conselhos nestes e em outros momentos importantes de aprendizado. Então, realmente devemos gravar, se não tínhamos bem frisado, o objetivo de todo médium na sua formação ou na sua reciclagem, vamos colocar assim, é identificar, né, evocar e manter relações, manter comunicações frequentes com o seu guia, para que essa dupla possa melhor desempenhar esse propósito duplo de aprendizado e caridade propostos em Espiritismo. Excelente, pessoal. Né? Então, a gente fez 1h30, né, de estudo. Vocês têm mais uma colocação a fazer? Então, só quero agradecer ao Cláudio e ao Rui, né?
E pessoal, para quem está assistindo, curta, compartilha, se inscreva. Muito obrigado a todos. E nos vemos no próximo estudo, numa próxima live. Até a próxima.